Simone, eu vejo que também, assim, muitas vezes é a falta da boa e velha planilha, né? É, eu vejo que falta essa organização e muitas vezes até isso não é vamos dizer assim, um problema que existe somente no agro, né? Mas também no comércio local, principalmente as pequenas empresas, né? Muitas vezes o empresário ele tem a noção de quanto ele tem para receber, né? Mas ele talvez não tenha catalogado tudo que ele tem para gastar e assim ele trabalha num giro que está só na cabeça, né? Mas ele não tem onde reportar aquilo fisicamente, né? Numa anotação, numa planilha, para entender o seu fluxo de caixa, até onde ele pode gastar, até onde ele pode investir, quanto que é a necessidade que ele tem mensal, né? E eu vejo que isso é algo que vocês devem presenciar constantemente também, né? Sim, a gente presencia porque, como eu disse, são poucas as pessoas que têm a coragem de olhar para isso. Porque se a gente for pensar qual que é o órgão do ser humano que mais dói, a gente fala isso muito lá no Sicredi também, é o bolso. Então, quando mexe no bolso das pessoas, elas gritam. E muitas vezes, quando elas não param para olhar, vai doer mais ainda o bolso, né? Então, as anotações, elas são importantíssimas. É importantíssimo você ter uma planilha, um caderninho que você anote, ou agora, né, os mais jovens gostam dos aplicativos, né? Então, hoje em dia está aí, é a modernidade, está disponível, está na nossa palma da mão. Mas, se a gente não usar, de nada adianta, né? Não adianta nós ter ferramentas e não fazer uso delas. Então, se não for para fazer uso das ferramentas online, que faça no papel, mas que anote quanto que entrou, o que eu preciso realmente pagar, o que eu tenho de dívidas para pagar, os meus fornecedores, o meu custo da minha produção, né? Ou lá no meu particular mesmo, né? Então, parar e olhar lá dentro da nossa casa, da nossa família, porque às vezes um leva para dentro de casa e o outro tira, né? Então, também de nada adianta. Então, é necessário realmente fazer essas anotações e olhar. E eu acho que olhar também para as crenças, porque às vezes tem crenças que nos limitam. Quando a gente pensa que às vezes um casal, por exemplo, né, porque ele não pode invadir a minha conta, ou ela não pode olhar para a minha conta. Então, talvez esse casamento não adiante, né? Porque quando você tem um relacionamento, passa a ser tudo junto. Claro que cada um tem os seus custos, seus gastos, mas é necessário que seja algo em conjunto, né? Então, essa parte de anotação é fundamental. Saber o que realmente você está gastando e o que você está recebendo, né? Eu vejo também que é bacana a gente trazer o nosso assunto de bastidor, né, para o ao vivo, né, falando também muito da questão de planejamento, né. Tu até citou a questão de seguro de vida, né, o valor que faz sentido para cada pessoa, né, conforme o giro de cada pessoa, conforme os compromissos de cada pessoa, né, essa questão do planejar, ela faz a diferença, né. Até uma vez a gente conversando com o Cândido, aí até ele brincou, né. O problema é que tem alguns que acham que nunca vão parar, né? E a gente tem que estar, claro, ninguém espera isso, mas tem que estar preparado também, né, Simone? Sim, tem que estar preparado, né, Matheus? Porque até a gente falava nos bastidores, né? Eu, no meu caso, ser mulher é lindo, né? Mas cheio de desafios. E os homens também têm desafios, né? Nós somos seres humanos e todos nós somos desafiados diariamente, né? Então, eu acho que o planejamento financeiro, o planejamento de vida, ter metas, ter propósito, né? O porquê eu estou aqui, o que eu quero fazer, eu tenho que saber se realmente o que eu estou fazendo está me aproximando do sonho que eu tenho, né? Das vontades que eu ainda quero ter, se as minhas metas são de curto prazo, de longo prazo, né? Então, é muito importante anotar tudo isso. Também, não é só as entradas e as saídas, mas anotar, porque com todas essas anotações, você cria um compromisso. E quando você se dá o compromisso, quem que tem que fazer? É só eu, é só você. Né? Porque fui eu que criei esse compromisso, né? Então, assim, o planejamento, vamos pensar no seguro de vida. Dizem os especialistas, né, e a gente trabalha com isso,
que, de acordo com o salário que eu tenho, eu multiplico pelo mínimo por 36 vezes e eu tenho o valor do capital segurado que eu deveria ter. Então, hoje eu, né, tenho um salário lá de X valor, vezes 36 vezes, aquele seria o valor do capital segurado. Mas, às vezes, vai dar um valor alto do meu seguro. Porque hoje em dia tem várias coisas que a gente pode assegurar. Não é só, daí as pessoas falam assim, mas vou fazer um seguro de vida, se eu morrer, quem vai aproveitar é os outros. Mas e quem vai ficar para aproveitar? Né? Será que vai ter filhos que vão precisar muito desse valor? Porque daqui a pouco, nós tivemos um caso uma vez em Francisco Beltrão, quando eu trabalhava lá, que o associado dizia assim, eu não preciso de seguro de vida porque eu tenho muito patrimônio. Não, eu tenho muito patrimônio, é bem tranquilo, eu tenho dinheiro guardado. Daqui a pouco o dinheiro não estava mais guardado porque ele ficou doente. Ele ficou doente e o dinheiro teve que ser gasto para as despesas da doença dele. E ele não tinha seguro de vida e ele morreu. O fato dele ter falecido gerou um grande problema, porque a viúva e os filhos não conseguiam se desfazer dos imóveis que ele tinha. E o fato dele não tinha dinheiro para pagar o inventário e não conseguiam se desfazer dos imóveis. E travou tudo. Então, às vezes, patrimônio não significa que se vai salvar os próximos, porque não é liquidez. Né? Então, isso também tem que fazer parte do planejamento. Outra coisa que precisa fazer parte do nosso planejamento, será que nós vamos conseguir se aposentar lá na frente? Então, a grande chance é de que nós não vamos conseguir, porque hoje em dia nós trabalhamos para manter o INSS pagando os aposentados. E até quando vai isso, né? Então, olhar para uma previdência privada, né, levar um valor, não consigo guardar muito. Quanto mais cedo começar a guardar, menos precisa desprender desse valor. Lá na frente vai ter um valor interessante, daqui a longo prazo, 20, 30 anos, ou nasceu meu filho hoje e com 18 anos eu gostaria de dar um carro para ele, ou ele vai começar a faculdade. Então, é algo que tudo faz parte do planejamento financeiro. E quem que vai ser meu sucessor depois? Né? Então, esse caso da sucessão também, não ter medo de passar as informações para quem vai ficar, porque hoje em dia a gente pega muitos casos de produtores, grandes produtores principalmente, que vêm a faltar e os filhos ficam lá sem saber como que estavam as contas, sem saber como levar isso adiante, então fica um sofrimento muito grande para depois quem fica. E nós brasileiros, a gente costuma assegurar a nossa casa, o nosso carro, até o cachorro, se tivesse seguro, a gente assegurava. Mas a nossa vida fica para depois. E se a gente fazer um estudo nos Estados Unidos, a primeira coisa que eles asseguram é a vida deles, para depois assegurar as outras coisas. Então, a gente pensa um pouco ao contrário. Eu acho que isso nós temos que ir, né, aos pouquinhos, levando esse conhecimento e ajudando a mudar essa percepção, né?